O Conselho de Ministros congratula-se pela eleição de António Guterres para o cargo de Secretário-Geral das Nações Unidas, saudando o empenho da diplomacia portuguesa e a forma transparente como decorreu finalmente este processo. Esta escolha prestigia muito o país e vem reconhecer o elevado mérito e a notável carreira de serviço público de António Guterres, tanto a nível nacional como internacional, destacando-se o trabalho que desenvolveu ao longo de 10 anos, em prol da defesa dos direitos humanos, enquanto Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados. O governo português felicita António Guterres e deseja-lhe os maiores sucessos na liderança daquela que é a mais importante organização internacional. O Conselho de Ministros aprovou também hoje a criação de um sistema alerta de diretivas, uma medida do programa Simplex, que visa o acompanhamento de forma desmaterializada e desde o início dos trabalhos dos representantes de Portugal junto da União Europeia, incluindo a emissão de cartas de missão, com instruções sobre a posição de Portugal sobre a matéria em questão. Esta medida visa controlar desde o início, ou prevenir desde o início, a entrada via diretivas de encargos administrativos desnecessários para os cidadãos ou para as empresas. O Conselho de Ministros aprovou ainda o Decreto-Lei que cria, na estrutura orgânica da Polícia Judiciária, a Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica. O Conselho de Ministros aprovou também o diploma sobre o regime de acesso e troca automática de informações financeiras no domínio da fiscalidade. Face à devolução pelo Sr. Presidente da República do Decreto-Lei anteriormente aprovado, o Governo retomou a iniciativa legislativa na parte relativa aos compromissos internacionais com caráter vinculativo assumidos pelo Estado português, nomeadamente a transposição da Diretiva Europeia, DAC2, e a aprovação de regulamentação associada à implementação do Acordo FATCA com os Estados Unidos da América, assinado pelo anterior Governo e, entretanto, aprovado na Assembleia da República. Tendo em conta a razão invocada pelo Presidente da República para a devolução do diploma, o Governo decidiu esperar por circunstâncias conjunturais adequadas para concluir a regulação desta matéria. O Conselho de Ministros aprovou igualmente o Programa Especial de Redução do Endividamento ao Estado, PERES, para quem tenha dívidas fiscais ou à Segurança Social que não tenham sido pagas nos seus prazos normais, até 31 de maio de 2016 para as dívidas fiscais e até 31 de dezembro de 2015 para as dívidas à Segurança Social. Para mais esclarecimentos sobre esta decisão, dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e depois à Sra. Secretária de Estado. Muito obrigado, Sra. Ministra. Em Portugal tem havido, nos últimos anos, e em razão da crise financeira e das políticas adotadas, um grande crescimento da dívida ao fisco e à segurança social. Só no caso da dívida fiscal, nos últimos 3 anos e até ao verão deste ano, houve um crescimento de cerca de 2 mil milhões de euros na dívida fiscal acumulada. O nosso regime legal atual é um regime em que a suspensão destes processos ou o recurso a planos prestacionais exige das empresas e das famílias a prestação de garantias que hoje em dia são cada vez mais difíceis de obter, nomeadamente no mercado financeiro ou junto dos bancos. Assim sendo, este regime é um regime que, por um lado, esta situação, aliás, é uma situação que, por um lado, causa grandes dificuldades às famílias e que, no lado das empresas, causa enormes constrangimentos, quer de acesso a fundos comunitários ou programas públicos devido à existência de situações tributárias não regularizadas, quer dificuldades na tesouraria das empresas que impedem o investimento, impedem a criação de emprego. O Governo tem um compromisso político de capitalização das empresas, o programa Capitalizar, e
foi o nosso entendimento que, quase como condição prévia ao funcionamento desse programa Capitalizar, era necessário que houvesse um quadro estável que facilitasse às empresas e também às famílias o acesso a um regime que permita o cumprimento das obrigações fiscais e à segurança social em condições suportáveis e sustentáveis pela tesouraria das empresas e pelo rendimento das famílias. O que está em causa, então, é a criação do regime que tem fundamentalmente o seguinte conteúdo. Até ao final do ano, 20 de dezembro, as empresas ou as famílias que tenham dívidas à Segurança Social ou dívidas fiscais poderão optar ou por um regime de pagamento integral dessas dívidas, tendo nesse caso, perdão, dos juros e das custas associados aos processos, ou então optarem por um pagamento em prestações, que pode ir até 150 prestações mensais e nos quais, nesses planos de prestações, haverá uma redução de juros essa que será tanto maior quanto mais curto for o plano de pagamento a prestações. Este regime destina-se a dívidas que já sejam conhecidas, tenham sido liquidadas, quer pela administração fiscal, quer pela segurança social, que estejam em incumprimento e que fundamentalmente se referem a situações de anos passados. No caso da Segurança Social, até 31 de dezembro, como prazo de pagamento. No caso da Administração Fiscal, até 31 de maio, pela simples razão que os prazos de liquidação dos impostos periódicos são normalmente posteriores ao período a que respeitam. Portanto, as dívidas de 2015 e do passado, que se têm acumulado, com situações que neste momento atingem um estoque de dívida de cerca de 25 mil milhões de euros de dívida acumulada só no caso da dívida fiscal, é essa dívida que nós pretendemos dar condições às famílias e às empresas para optarem pela modalidade de regularização que lhes seja mais conveniente, seja ela o pagamento imediato nestas condições mais vantajosas, seja ela a escolha de um plano de pagamento a prestações que seja compatível com os seus rendimentos, com as suas possibilidades de tesouraria. Secretário de Estado, Sr. Secretário de Estado de Segurança Social, se desejar acrescentar alguma coisa. Obrigada, Sra. Ministra. Eu não tenho muito mais a acrescentar. De facto, a medida é muito semelhante entre a Administração Fiscal e a Segurança Social e o objetivo, de facto, é possibilitar às entidades empregadoras que tenham dívidas de contribuições à Segurança Social poderem regularizar essa dívida através de um pagamento na totalidade, com o perdão de juros, conforme o Sr. Secretário de Estado já referiu, ou através de um plano prestacional que é um plano prestacional que pode implicar um esforço inicial através de um pagamento de uma primeira prestação mais significativo, mas que permite depois complementar o resto da dívida através de um plano prestacional que pode ir até 150 prestações e com uma redução da taxa de juro. E, portanto, nós acreditamos que é uma forma de permitir a que muitas empresas ou empresários em nome individual que possam, dessa forma, regularizar a sua situação num momento de retoma económica e, portanto, que essa vantagem é colocada. Obrigada, Sr. Secretário de Estado. Estamos agora à disposição das senhoras e senhores jornalistas para... Boa tarde, Fernanda Teixeira, TVI. Eu gostava de perguntar em relação enfim, à reformulação da lei do sigilo bancário, se admitem no futuro voltar a reformular ou voltar a reintroduzir o levantamento do sigilo bancário para residentes. E depois também gostava de perguntar ao Sr. Secretário de Estado como é que entendeu ontem o discurso do Presidente da República e as notícias posteriores que dão conta que esse mesmo discurso foi inspirado em casos, no caso da Galp, com que o Sr. Secretário de Estado, enfim, está envolvido, pelo menos na história
E era isso, obrigada. Muito obrigada. Tal como foi referido, este diploma, na sua versão inicial e nesta versão, não se trata de levantar o sigilo bancário, trata-se de troca de informações financeiras que permitam um maior controle da fraude fiscal, que creio que é um objetivo que a todos nos une. Como foi dito neste comunicado, admitimos com certeza, em outras condições, voltar, nos termos que então forem decididos, a discutir e a aprovar regulamentação nesta matéria. Quanto ao outro comentário do discurso do Sr. Presidente da República, não tenho absolutamente nada a dizer. Como as senhoras jornalistas sabem, o Governo tem aprovado um quadro de conduta pelo qual se rege, portanto, as palavras não foram com certeza dirigidas para o Governo. Creio que estamos aqui para esclarecer os pontos hoje discutidos no Conselho de Ministros, sem prejuízo. Se o Secretário de Estado quiser dizer alguma coisa, mas não me parece que seja um momento oportuno. Muito obrigada. Queria perguntar, ainda relativamente a esta questão do sigilo bancário, queria perguntar o porquê deste adiamento ou deste recuo do Governo, uma vez que parecia ser uma prioridade do Executivo este levantamento do sigilo bancário a contas a 50 mil euros, se é para não afrontar o Presidente da República, o porquê do recuo, e se é para não afrontar o Presidente da República, uma vez que este diploma ou esta medida parecia ser uma prioridade do Governo, e retomando a questão da minha colega, se vão retomar a regulamentação mais tarde, mas se admitem ser a mesma medida, ou seja, 50 mil euros para contas superiores para ter acesso a essas contas. Esta é uma questão. A segunda questão, queria perguntar se o Governo está a trabalhar em novas metas da revisão da economia, nomeadamente 1.2 para este ano, como já foi avançado por alguma imprensa, e 1.5 no próximo ano. Se está a trabalhar neste cenário de revisão das metas da economia. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Quer dar mais algum esclarecimento sobre este diploma, se faz favor, embora eu já o tenha dito. Relativamente ao acesso de troca de informações em matéria de informação bancária, convém esclarecer que a parte correspondente aos compromissos internacionais de Portugal tinha uma urgência. E essa urgência era que em novembro fosse feita a comunicação junto ao CDE da nossa adesão ao regime e da entrada em vigor do diploma, e que até ao fim deste ano a mesma comunicação fosse feita aos Estados Unidos. E, portanto, foi em virtude dessa urgência na adoção do regime que se optou por apresentar este decreto-lei e enviá-lo ao Sr. Presidente da República para promulgação. Creio que a Sra. Ministra da Presidência já esclareceu a posição do Governo no que toca à matéria que neste momento não está incluída no decreto-lei enviado ao Sr. Presidente da República. Acrescento ainda que só 3 países no âmbito da OCDE, se o Secretário de Estado não me deixa mentir, ainda não adotaram estas medidas de controlo de fraude fiscal e de troca de informações financeiras. Outra parte, só quando voltar a ser discutido, naturalmente, um assunto que volta sempre ao Conselho de Ministros, pode ser ponderado no seu formato, não está neste momento na agenda, nem neste momento em discussão. Podiam ter incluído novamente essa parte do diploma enviado para a Assembleia. A minha pergunta é porquê que não incluíram a parte do acesso às contas de 50 mil euros pelo fisco? Decidimos ponderar as razões do Sr. Presidente e adotar esta medida, esperar por razões conjunturais mais favoráveis. A seu tempo serão consideradas como adequadas. Próxima pergunta para a Lusa. Essa parte hoje não foi discutida no Conselho de Ministros. Nádia Diniz, da Lusa, boa tarde. Eu gostava ainda só, em relação a esta questão da troca de informação bancária, de perguntar se é a vossa intenção até ao final do ano ter esta matéria regulada, ou se é possível apontar já apenas para depois disso. E em relação a este programa que o Sr. Secretário de Estado já explicou, eu gostava de perceber, se possível, nos casos em que as pessoas optem por prestações, no limite 150 prestações, qual é que é o perdão, se não percebi sequer se neste caso há ou não uma redução dos custos associados, e perceber um bocadinho como é que vai ser, suponho que seja progressivo, pelo que disse, como é que isso vai funcionar. E já agora, também, talvez para a Secretária de Estado da Segurança Social, qual é que é a dívida da Segurança Social em estocada nesta fase,
E para ambos, ou para quem quiser responder, se há algum objetivo não é, enfim, não sei bem como lhe chamar, de captação de dívida em falta com esta medida. Obrigada. Obrigada sobre as suas perguntas. Já vou passar aos senhores secretários de Estado. Quanto à primeira pergunta, não há urgência até ao final do ano. A urgência tinha a ver com as nossas obrigações internacionais, particularmente devido ao acordo de FACTA e, portanto, como já tinha, aliás, sublinhado no anterior Conselho de Ministros, esta seria uma medida que teríamos que adotar com muita urgência sob pena dos nossos bancos serem penalizados. Contra a outra medida não temos qualquer prazo fixado, nem há a urgência que havia relativamente à parte internacional, por assim dizer, do diploma. A palavra ao Sr. Secretário de Estado. Quanto à sua segunda questão, todo o objetivo do diploma é permitir a cobrança da dívida em falta em condições que sejam possíveis para as empresas e as famílias. Ou seja, trata-se, por um lado, de assegurar o interesse financeiro do Estado, tanto na vertente tributária como na vertente da segurança social, mas, por outro lado, assegurar que as empresas e as famílias podem aceder a condições que sejam compatíveis com as suas possibilidades. Quanto à questão da redução de juros, há uma redução de juros sempre que há uma adesão a este plano. No caso de se tratar de um pagamento imediato, há uma isenção dos juros já vencidos. Quando há uma adesão a um plano a prestações, então há sempre uma redução de juros e quanto mais curto é o plano de pagamento a prestações adotado, maior é a redução da taxa de juro que é concedida, como aliás é normal, quanto maior o prazo para um pagamento, maior a taxa de juro que normalmente a ele está associada. Secretário de Estado. Obrigada, Sra. Ministra. Relativamente à dívida na Segurança Social, em termos de dívida líquida passível de poder ser mais facilmente abrangida, temos um volume de 3 mil milhões de euros, sendo que também há a expectativa e a possibilidade de os contribuintes que têm neste momento planos prestacionais em vigor poderem aderir à medida e desta forma também beneficiar, convertendo no fundo os atuais planos prestacionais que têm com as atuais condições e aderindo à medida através de um pagamento inicial e reformulando o seu plano de pagamentos ou fazendo o pagamento da dívida na totalidade com uma isenção total de juros e, portanto, nesse caso a dívida será do maior valor porque estaremos a falar de toda a dívida que está enquadrada em acordos cujos contribuintes poderão também naturalmente aceder a este regime, não ficando excluído deles só porque já têm um plano prestacional em vigor. Queria só perguntar-lhe em relação em relação à previsão do FMI mais recente sobre Portugal, que fala nomeadamente do déficit que nunca ficará abaixo de 3%. Como é que o Governo viu esta análise e esta previsão? Enfim. Esse também não foi um tema de discussão. O FMI tem direito à sua liberdade de expressão. Os números que o Governo tem, com que se tem comprometido, são aqueles que confia que vai cumprir no final do ano. Senhor Secretário de Estado, já que está aqui, é a pessoa certa e porque normalmente sofre-se por antecipação e já há uma grande polémica em torno da medida, vai ou não haver agravamento do imposto sobre o setor do vinho e refrigerantes? Pergunto isto porque já causou muita polémica e poderá o Sr. Secretário de Estado querer esclarecer e terminar com algo à partida. Se tivéssemos a esclarecer todas as polémicas em termos de impostos que o Governo vai criar, que têm surgido nos últimos 15 dias, creio que a tarde não chegaria. E, portanto, ficaremos como temos ficado no Ministério da Finanças a comentar, que não antecipamos o conteúdo do Orçamento de Estado.